De dormir, eu penso na vida daquelas 4 pessoas. Todo mundo sabe que caminhão tem um limite de carga para pegar a estrada. Mas às vezes a gente carrega mais para ganhar no frete. Mesmo que possa pegar multa pesada, né? Daí a gente foge da balança, da fiscalização. Naquele dia eu tinha colocado 4 toneladas a mais. Tava pesado pra caramba. Mas o trânsito tava bem. Aí eu entrei numa curva. Vi aquele mar de carro parado. Tinha obra na pista. Foi aí que eu percebi que eu não ia segurar. Aquele excesso de carga que eu tinha colocado não ia deixar o caminhão parar nunca. E eu passei por cima de 2 carros. Naquele dia, eu tirei a vida de 4 pessoas. Eu achava que parar o carro em fila dupla só atrapalhava o trânsito. Agora eu sei que pode me atrapalhar pelo resto da vida. Eu tava indo fazer uma entrega de moto, como eu faço todo dia. Aí no meio do caminho começou a chover bastante. Escureceu na hora. Eu virei a esquina e no comecinho da rua tinha um carro parado em fila dupla, na frente de uma escola. Tava com o pisca-alerta ligado, mas não adiantou nada. Tava muito em cima. Eu freiei com tudo, mas não adiantou. Eu bati em cheio na traseira do carro. Foram 6 meses entre hospital e fisioterapia, sem trabalhar. A moto é o que me fazia levar a comida pra casa. É injusto. A mulher parou em fila dupla pra facilitar a vida dos filhos dela e acabou atrapalhando a minha. Dela, a Sofia só queria uma festinha. Acabou não ganhando. Nem aquela, nem nenhuma outra. Aquele dia era o aniversário de 14 anos da Sofia. Eu e meu marido, a gente tinha combinado de fingir que a gente esqueceu que ela estava de aniversário. Passamos o dia todo fugindo dela. Mas, na verdade, a gente tinha combinado de fazer uma festinha surpresa numa pizzaria do bairro. Quando deu 7 horas, meu marido chegou do trabalho e foi logo dizendo: eu não quero comer em casa, não tem nada de bom aqui, eu quero comer pizza. E fomos os 3 à pizzaria, 2 quadras de casa. Quando a gente foi atravessar a rua, eu só me lembro de uma freada. Quando eu acordei, eu vi que a Sofia não tinha sobrevivido. O carro que atropelou a gente até tentou frear, mas a 120 km por hora. Só o que ele conseguiu foi matar a nossa filha. Ela morreu achando que a gente esqueceu do aniversário dela.
Ninguém sabe o que é carregar uma culpa até passar pelo que eu passei. Lá no interior é comum a gente andar de moto desde cedo. Vai de uma colheita para outra, para ir lá na vila fazer mercado. Eu mesmo, nos meus tempos de piá, lá com uns 10 anos, eu já guiava moto lá pela fazenda. E com meu filho foi a mesma coisa. E como a gente sempre acha que não vai acontecer nada, que não tem perigo nenhum, cidade do interior, né? Aí vai, sem capacete, vai andar de moto sem proteção nenhuma, vai de chinelo mesmo, né? Mas um dia, eu pedi pro meu filho ir de moto lá na vila pra mim. Ele tinha que ir no correio pegar umas cartas que tinham chegado. Ele sabia o caminho de cor. Só que naquele dia tinha chovido muito de tarde. A pista estava molhada, bem lisa. Aí só precisou de uma curva pra ele ir direto pro chão. Caiu de cabeça no asfalto, sem capacete. A gente sempre acha que não vai acontecer nada. Que aqui é a cidade do interior, né? Não tem perigo nenhum. O perigo fui eu deixar meu filho andar de moto, sem carteira, sem proteção nenhuma, sem capacete. Não deu pra ver nada. Foi só o barulho e depois os gritos. Os meus gritos. Eu e o meu namorado, Jefferson, a gente tava voltando do trabalho pra casa. Eu saio do trabalho às 8, ele ficou me esperando pra gente sair juntos. Ele mora do outro lado da cidade. A gente pegou a rodovia pro bairro com a moto dele. Tava escuro naquele dia. Era só o farol da moto aceso. Eu tava na garupa, ele tava dirigindo bem devagarinho. Naquela noite a gente ia passar o resto do tempo juntos, porque no outro dia a gente não tinha trabalho. Foi quando a gente bateu de frente com alguma coisa que vinha na contramão. Eu me machuquei bastante na queda. Fiquei um tempo assustada no chão. Mas consegui chamar pelo Jeff. Nenhuma resposta. Nisso, vieram umas pessoas. Eu virei o olho e vi. Do outro lado da rua, a bicicleta. Sem sinalização, sem luz, sem nada. É lógico que a gente não ia ver. Eu e o Jeff saímos pra curtir a noite e quase morremos. E ainda matamos uma pessoa. Tudo porque a gente não conseguia ver ele naquele breu. O som do acidente, sabe que teve acidente, mas não imagina que você é responsável pelo acidente. Eu precisava deixar uma
coisa na casa do meu filho antes do trabalho. Era coisa de 1 minutinho só. Mas não tinha lugar para estacionar perto da casa dele. Daí eu olhei, na frente da casa, bem na frente, tem um ponto de ônibus. Eu já estava atrasado para o trabalho. E falei, não vai ter problema, é só 1 minutinho. Parei na frente do ponto. Quando eu estava lá dentro falando com a minha nora, eu ouvi a freada e o barulho da batida. Eu não imaginava que o culpado daquilo era eu. Quando a gente saiu da casa para ver o que era, tinha um ônibus parado do lado do meu carro e uma moto no chão. Aí que eu entendi. O ônibus parou meio que de susto, já que o meu carro estava ocupando o ponto. E o motoqueiro que estava atrás não freou a tempo. Ele bateu em cheio no ônibus e morreu. Era 1 minutinho só que eu parei ali. 1 minutinho só. Mas foi tempo suficiente para matar uma pessoa. Como é que eu vou dizer pra minha filha que o cara estava errado se ela viu o que eu fiz? Era tarde, a gente tinha ido jantar na casa dos pais da minha esposa, né? Minha filha tinha aula no outro dia. Aí a gente deu tchau, entrou no carro e foi. Aí, na preferencial, o carro veio e quase bateu no nosso. Eu me assustei, meti a mão na buzina. Aí o cara parou. Parou, olhou, tocou em frente. Aí continuei, no sinaleiro a gente emparelhou novamente. Ah, não tive dúvida. Eu meti a mão na buzina com tudo, com gosto, sabe como é que é? Com gosto mesmo. Aí eu só ouvi minha mulher gritando, para com isso, amor, para com isso, mas como que eu vou parar? Como que eu vou parar? Só me toquei a hora que eu vi o cara descendo com a chave de roda e arrebentando tudo. Aí eu olhei pra trás e vi minha filha toda coberta de caco de vidro. Assustada. Por quê? Por que que eu tinha que ter buzinado? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Por que que eu fui buzinar? Tem erro que custa caro pra gente. E tem erro que custa caro pra quem a gente mais ama. Era sempre minha mulher que pegava o Pedro, nosso filho, na escola. Um dia ela me pediu que fosse. E a cadeirinha ficava no carro dela. Eu não tenho cadeirinha no meu carro. Mas fiquei com preguiça de trocar de carro. Pensei, é tão perto, aqui do lado. Não vai ter perigo nenhum, não. Então eu peguei ele, eu coloquei no banco de trás, coloquei o cinto e fui.
Faltava 2 quadras para chegar em casa. Eu parei no sinal fechado. Mas um caminhão que vinha atrás, tentando aproveitar o sinal amarelo, não conseguiu frear e veio com tudo para cima da gente. A pancada até que não foi forte. Mas meu filho ficou com uma lesão permanente na coluna. Ele tinha recém aprendido a andar. E hoje, 10 anos depois, ele não consegue dar um passo. Pra gente ganhar tempo, a gente acaba perdendo outras coisas. Eu quase perdi minha vida, por exemplo. Naquele dia eu tava com pressa. Tava atrasado pra uma prova na faculdade. E de ônibus ia demorar muito, então eu resolvi ir de bicicleta mesmo. Peguei meu capacete, peguei minha bike e saí correndo. Aí eu fui pela ciclovia, mas eu vi que não ia dar tempo. Então eu resolvi cortar caminho. Fui cortando os carros no meio da rua, pedalando o mais rápido que eu podia. Até que eu virei uma esquina e dei de cara com o carro. A minha sorte é que ele não estava muito rápido. O duro é que eu tava. E aí eu bati, fui direto com a cabeça no vidro do carro. Caí no chão. Nessa hora, não tem capacete, não tem farol, não tem lanterna, nada. Foi ali no chão, vendo tudo de ponta cabeça, que eu percebi que eu tava do lado errado da rua. Eu tava na contramão. Fui pro hospital, tive um traumatismo craniano, fiquei meses internado. Pra quem tava preocupado com uma prova, eu acabei perdendo o ano inteiro. É impressionante como um erro tão pequeno pode causar um estrago tão imenso assim. Meu dia a dia no caminhão é sempre a mesma rotina. Eu acordo cedo, levo ele para carregar, verifico a calibragem dos pneus, olho a água, óleo, para ver se está tudo certinho. E parto pro dia inteiro de entregas, de cliente em cliente, deixando as encomendas. E na cidade é mais tranquilo, a gente coloca o GPS ali, ele vai mostrando onde a gente tem que ir. Mas aí esse dia o GPS não estava funcionando. Eu tive que ficar olhando as placas. E quando eu avistei a rua que eu tinha que ir, já estava muito em cima para virar. E aí se eu fosse reto, dar a volta na quadra, nesse trânsito, e atrasar meu dia inteiro. Então, naquele segundo, sem pensar, não avisei, não dei pisca, não dei alerta, só virei. Então eu escutei um barulho, não sabia de onde que era, o que estava acontecendo. O volante tremeu. Eu pensei, passei num buraco, peguei uma pedra. Olhei pro retrovisor, mas não vi nada. Parei na hora, desliguei o motor e fui ver o que tinha acontecido. Tinha um motoqueiro.
embaixo do meu caminhão. Guri ainda, 30 e poucos anos. Uma vida inteira pela frente. Mas eu não dei seta. Achei que eu tinha perdido tudo naquele dia. Mas daí eu parei para pensar no pai daquela família. Na minha empresa de ônibus, a gente sempre tentava manter a frota em dia. Fazendo manutenção, verificando óleo, pneu, freio, elétrica, essas coisas. Só que é muito difícil fazer as coisas do jeito certo, porque manutenção é uma coisa cara. Bom, não preciso nem dizer, né, que tinha uns ônibus meus por aí que não tava lá essas coisas da parte de manutenção, né? Até que um dia tocou o telefone. Era da polícia. Eles vieram me falar sobre um acidente na estrada. Um ônibus nosso deu de frente com o carro. De frente. O policial falou que o ônibus estava sem freio. E que ele queria falar com o responsável pela empresa. Aí já não tinha mais jeito. Não tinha como voltar atrás. Foram tantos processos que eu perdi tudo. Até hoje eu tô respondendo na justiça. Mas isso não é nada. Teve família que naquele dia perdeu 5 pessoas. 5. E tudo porque eu não fiz a manutenção que eu sabia que eu tinha que fazer. Um dia minha vida ia mudar. Só não sabia que ia ser pra pior. Quando a gente tá apaixonada, a gente conta as horas pra encontrar o namorado. Naquela semana, eu tava louca pra encontrar com o Lucas. Era nosso aniversário de namoro. Pelo telefone eu sabia que ele ia inventar alguma surpresa pra gente. Marcamos de se encontrar às 8 no shopping. Daí deu 8h30 e ele não apareceu. Achei estranho. Liguei no celular dele, só dava na caixa postal. Aí eu fui ficando nervosa. Resolvi ir lá fora ver se encontrava o carro dele ou alguma coisa. Logo na saída eu já vi a sirene vermelha, carro de polícia, bombeiros, tudo. Gelei. Olhei pro lado e vi um carro com vidro todo arrebentado. Olhei pro outro e vi o Lucas. Um buquê de flores do ladinho dele. A polícia disse que ele atravessou fora da faixa, correndo. No outro dia, a mãe dele me disse que ele ia me pedir em casamento.
morrendo de sono? Comigo acabou acontecendo mais ou menos isso. Sabe aqueles dias que você não consegue dormir de jeito nenhum? Vira pra lá, vira pra cá, nada. Então, o pior dia da minha vida começou assim. Eu não consegui pregar o olho aquela noite. E pra piorar, eu tinha que fazer uma viagem pra trabalhar de manhã bem cedo. Tinha uns 300 quilômetros de estrada pela frente. Quando foi 5 horas da madrugada, eu pulei da cama. E peguei o carro. E aí, adivinha só? Sabe aquele sono que não veio durante a madrugada toda? Chegou de repente. E veio com tudo. E quando aparece um sono assim, com você no carro, não vai embora de jeito nenhum. Ou você para por bem, ou para por mal. Eu parei por mal. E matei 2 pessoas por causa disso. Você ama cachorro e gato, como eu amo. Você precisa ouvir essa história. Todo cachorro adora andar de carro, né? É impressionante. A gente baixa a janela e lá vão eles, com a língua pra fora, o ventinho batendo no rosto. Uma vez eu e meu marido, a gente estava voltando da praia e a Puca, a nossa cachorrinha, ela estava no banco de trás, toda feliz, indo de um lado para outro. Só que trânsito a gente não controla, né? Às vezes a gente tem que frear. Ou pior, como aconteceu com a gente, às vezes você bate o carro. O nosso capotou, ficou de ponta cabeça. Mas não foi nada demais, foi só um susto, ninguém se machucou, nem a gente, nem a Puca. E eu olhei pra trás, ela tava bem, tremendo de medo, mas bem. Aí foi um alívio. Só que aí ela ouviu o barulho da estrada, caminhão passando, se assustou com aquilo, atravessou a janela e acabou morrendo atropelada na pista. Difícil foi chegar em casa e contar isso para as crianças, porque o cachorro era delas, mas a culpa é minha. Eu percebi que não ia dar tempo de fazer nada. Era só esperar a pancada. Nessa vida de motorista de ônibus, eu já vi de tudo um pouco. Mas tem uma coisa que me marcou muito. Um dia eu tava descendo a Rápida, sentido centro. Eu vi uma menina pedalando a bicicleta na ciclovia. E ela me lembrava minha filha. Sabe essas coisas assim? Coisas de pai, meio bobo. E lá na frente eu vi um carro parado em cima da ciclovia, trancando o caminho. Essa menina distraída, sem perceber, ela jogou a bicicleta pra rua pra desviar do carro.
Quando eu vi, não tinha mais o que fazer. Era só sentir o tranco. Duro é pensar que aquela menina perdeu a vida ali debaixo do meu ônibus. Se isso me mudou, imagina o quanto não mudou a vida da família dela depois dessa tragédia. Quem diria que quando a gente estava construindo nossa casa, a gente ia acabar destruindo nossa vida. Quando a gente casou, eu e a Suzy, o pai dela deu um terreninho pra gente. Aí eu fui, peguei meu fundo de garantia, troquei meu carro por uma moto e juntei uma graninha e a gente resolveu construir uma casa. Pequena, mas nossa casa. Quando ela ficou pronta, a gente resolveu comemorar com os amigos. Inaugurar, sabe? E a gente foi no mercado, eu e a Suzy, compramos um monte de coisa. Fizemos uma comprona. E aí na hora de voltar, não cabia tudo na moto, mas a gente deu um jeito. Cada um levou um pouco de sacola em cada braço, garrafão de água no colo. Só que a moto ficou muito carregada. E no caminho ela desequilibrou. E a gente foi pro chão. Nesse dia não teve festa, não teve churrasco. Nem nunca mais teve Suzy. E a casa, que era pequena para nós dois, ficou enorme só para mim. Eu lembro da carinha dele, pedindo para eu segurar a mãozinha dele enquanto a ambulância não chegava. Desde que eu me separei, o Caio fica uns dias comigo, outros dias com a mãe dele. Naquele dia eu tinha ido buscar ele para passar o fim de semana comigo. Aí eu parei do outro lado da rua, ele fez um sinal assim, para eu esperar. Como ele estava tendo aula de trânsito na escola, eu entendi o que ele estava querendo me mostrar. Ele queria dizer que sabia atravessar a rua sozinho. Aí eu fiz um sinal para ele atravessar devagar. E ele veio, todo orgulhoso. Os carros estavam tudo parados, estava seguro. Mas aí veio um apressadinho e bateu atrás de um carro e jogou o carro em cima do Caio. Foram dias de hospital, mas agora ele já está bem. Já está bem, mas ainda não conseguiu superar o trauma de motorista. E ainda não consegue confiar em mim nem na mãe dele. Já pensou você perder a confiança do teu filho por causa que um cara resolveu desrespeitar as leis de trânsito?
não vivia sem isso. Hoje, eu não vivo sem isso. Eu vivia numa correria, muito trabalho, e o celular era meu companheiro. Chegava e-mail, tinha que responder, chegava mensagem, tinha que responder. E não importava, era sentada, andando e até dirigindo. Foi assim que, no meio daquela pressa toda, um dia eu lembro que eu estava com uma mão no volante, a outra no telefone. E aí eu me distraí e quando eu vi, eu tinha dado com o carro num ônibus de escola. Fiquei presa nas ferragens e o barulho dos bombeiros tentando mover os ferros me sai da cabeça. No final, minha perna ficou esmagada. Eu que não queria perder de responder aquela mensagem, acabei perdendo um pedaço de mim. Dizendo que a música ia mudar a vida dela. E um dia mudou mesmo. A gente trabalhava no mesmo lugar, eu e a Caro. Então, pra ficar mais fácil, eu passava a pegar ela todo dia pra gente ir junto pro trabalho. Sempre foi assim, desde que ela entrou. Só que naquela semana eu não tava podendo dirigir. Então naqueles dias ela tava indo de bicicleta. E como ela adorava música, em vez de ir só pedalando, ela ia o caminho inteiro ouvindo o som. E nesse dia foi assim. Botou o fone, do jeito que veio o carro, levou a Caro junto. Quando eu cheguei lá, tava aquele silêncio, sabe? Um monte de gente em volta. Triste. O telefone dela caído no chão. Ainda tava tocando música. Parar de beber. O mais difícil é parar um carro quando você tá bêbado. Eu tava saindo de um casamento, tinha bebido um whisky, mais de um, achava que tava bom pra dirigir. A família toda pediu para eu pegar um táxi, mas bêbado é teimoso. Acabei indo com meu carro. Para ajudar naquela noite, tinha muita neblina. Na madrugada, não dava para ver nada. Quando eu estava chegando em casa, eu senti um tranco. O carro subiu meio fio. Eu só acordei quando bati no muro. Logo pensei na despesa que eu ia ter com o mecânico. Quando eu saí do carro, tinha
um homem debaixo da roda da frente. Era um rapaz jovem que estava indo para o trabalho. Eu nunca fiz mal para ninguém, nunca. Eu só matava uma garrafa ou outra. Mas naquele dia eu matei um homem. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não tinha bebido. Ou tinha pegado um táxi. Que uma latinha de refrigerante jogado pela janela de um carro em movimento pode atingir a velocidade de uma bala de revólver? Eu também não sabia. Era virada do ano, dia 31 de dezembro. E eu acabei deixando pra descer pra praia em cima da hora, assim, quase na virada. Eu só não contava que o cara do carro da frente ia jogar uma latinha de refrigerante pela janela. Quando aquilo bateu na roda dele, veio voando na direção do meu carro, rasgou o pneu na hora. Eu me assustei e taquei o pé no freio. Eu só me lembro de um bombeiro me acordando. Eu achava que eu estava no hospital, mas não. Eu estava preso nas ferragens de um carro. Um cara me disse que eu tinha caído numa ribanceira e que o resgate ia ser demorado. Eu passei as piores horas da minha vida ali. Preso num carro. Tudo por causa de um cara que jogou uma latinha pela janela. Foi feito para deixar a vida mais fácil. A minha ficou mais difícil. Era meio-dia. Tava indo almoçar, depois ia passar no banco para pagar umas contas. Na saída do escritório começou uma mensagem atrás da outra. Era meu grupo de amigas no celular, contando fofoca, falando de namorado, marido, essas coisas de amiga. Peguei o elevador rindo, saí do prédio rindo, fui pela calçada rindo. Atravessei a rua. O pior não foi eu ter sido atropelada. Foi o jeito besta, bobo, que eu fui atropelada. Agora eu tô aqui, sem mexer um braço, sem responder às amigas, sem um sorriso. Às vezes, a droga que a gente usa não faz mal só pra gente. Eu aprendi isso do pior jeito possível.
Para todo mundo, estrada é passeio, férias, descer pra praia. Mas pra gente que toca caminhão, estrada é escritório. E vida de escritório é puxado. Não tem essa história de cafezinho preto de hora em hora, não. Pra gente ficar acordado, muitas vezes a gente acaba apelando pra outro tipo de coisa. Esse dia eu tomei um remedinho desses que deixa a gente aceso. Mas o problema é que esse remedinho apaga a gente de repente. E quando a gente apaga com 40 toneladas de carga, acontece o que aconteceu comigo. Você perde o volante, espreme um carro contra a mureta de proteção. A única coisa que você escuta são os gritos de pavor que vêm da bola de fogo. A gente sempre ouve falar que droga causa grande estrago. A gente só não pode imaginar que seja tão grande. O telefonema ia causar, eu nunca teria ligado. A gente vivia discutindo. Eu era muito ciumenta, eu pegava no pé dele. E nesse dia, a gente discutiu mais uma vez. Pegou o carro e foi embora, mas a gente continuou brigando. Eu ligava pra ele, ele atendia, dizia que estava dirigindo e desligava na minha cara, mas eu ligava de novo, até ele atender. E ele dizia, me deixa em paz, eu tô dirigindo. Até que uma hora ele não atendeu mais. Eu fui direto pra casa dele. Chegando lá, eu vi um monte de gente parada na esquina. Era o carro do Fernando. Num poste. Ele tá vivo. Mas ele não se mexe mais. Não fala mais nenhuma palavra. E a última vez que ele falou foi numa discussão comigo. E diz que liga quando chegar. Aí o telefone toca. E não é ele que está falando. Eu não sei se sou eu que sou uma mãe coruja, mas eu fiquei com um orgulho tão grande, um orgulho enorme, quando o meu filho foi chamado para jogar no time de basquete pela escola, um campeonato. Depois eu fiquei preocupada, ele ia ter que viajar para outra cidade. Aí me deu medo, mas eu não ia dizer não. Era o sonho dele. Aí ele foi e eu fiquei em casa torcendo para não acontecer nada. E aconteceu.
O motorista da van dele, não sei pra que tanta pressa, foi ultrapassar um carro num local proibido e deu de frente com um caminhão. As pessoas que viram o acidente dizem que foi pavoroso. Dava para ouvir os gritos dentro daquele fogo todo. O velório foi na escola mesmo. Eram 5 caixões no meio da quadra de basquete. Bem no meio, onde eles jogavam bola. Eu só tenho um conselho para caminhoneiro. Não desça na banguela. A gente que é caminhoneiro faz tempo sabe de longe quando um companheiro de estrada tá fazendo coisa errada, né? Nesse dia, passou por mim um caminhão voando na descida. Tava carregado, gastando freio. Eu falei, esse cara tá na banguela. Na subida, eu passei por ele e fiquei só olhando. Depois, numa outra descida, foi a mesma coisa. E eu, na minha, devagar, freio o motor, e ele voando. Pelo espelho eu vi que ele não ia segurar. Pneu queimando, nada dele parar. Veio pra cima do meu pesado. Foi terrível. Eu não fiquei com um arranhão, porque eu tinha 40 mil quilos de carga antes dele bater em mim. Mas ele não teve essa sorte. Morreu quase na hora. Ainda deu tempo de eu descer e escutar ele falando as últimas palavras. Mas nunca deu para eu entregar o recado para ninguém, porque já não dava para entender nada do que ele estava falando. O que não pode acontecer é um ser humano deixar outro agonizando no chão. Até hoje a gente não sabe bem o que aconteceu. Eu só lembro do porteiro interfonando na casa da minha mãe, no meio do almoço de domingo, falando que o Gustavo tinha sido atropelado. Como assim atropelado? Ele estava ali com a gente 10 minutos atrás. Nossa, foi um desespero. Meu irmão mais velho foi atender minha mãe e a gente desceu correndo para ver o que tinha acontecido. E aí tava lá meu irmão, todo ensanguentado, abandonado no meio da rua. Quando a ambulância chegou, ele já estava morto. E a gente não teve direito a uma despedida, a um último almoço. O que me revolta não é nem um acidente, sabe? Qualquer um tá sujeito a isso. Agora o cara não ter prestado socorro pro meu irmão, deixando ele lá caído no chão pra morrer. Isso eu não consigo aceitar.
acostamento era para ser o lugar mais seguro da estrada. Mas pra gente não foi. A nossa empresa passava pelo melhor momento, crescia muito. Eu e o meu sócio, Rodrigo, a gente vivia rodando o estado, procurando novos clientes, fazendo pedidos. Num dia desses, no meio do caminho, estourou um pneu do carro. Não parecia nada demais, apenas um pneu furado. Nós encostamos o carro no acostamento. Enquanto ele pegava o step, eu fui colocar o triângulo na beira da estrada para avisar os que vinham. Foi quando eu vi um carro vindo, podando todos pelo acostamento. Ele vinha para cima de mim. Eu não podia fazer nada, me atirei no meio do mato. Foi aí que eu vi um estrondo, uma batida forte. O cara passou pelo acostamento para não ficar parado no trânsito. E acabou matando o Rodrigo. Sem o meu sócio, o negócio não foi para frente. Eu tive que fechar, pedir falência. A única coisa que a família dele herdou foram as dívidas da nossa empresa. Amigo da turma que ia casar. Acabou sendo o único que nunca casou. O Chico era o primeiro da turma que ia casar. Aí a gente resolveu fazer uma festa de despedida de solteiro, numa chácara aqui pertinho. Na volta, ele estava tão cansado. Ele veio no meu carro. E eu pedi que ele deitasse no banco de trás e dormisse um pouco, para estar novinho em folha para a hora do casamento, que era na manhã seguinte. Mas aí, na serra, eu entrei rápido demais numa curva, me perdi e dei com tudo na mureta. O carro capotou. E o Chico, sem cinto de segurança, foi jogado para fora. Acabou que nunca casou. Vive até hoje numa UTI montada na sala da casa da mãe. E eu carrego a culpa por 2 vezes. Por ter errado naquela curva. Por ter deixado meu amigo sem cinto de segurança. Na vaga de idoso só por 1 minutinho? Então eu tenho uma história para te contar. Nossa, a gente tinha tanto plano para quando meu marido se aposentasse. Ele dizia que ia pegar todo o dinheiro que a gente tinha juntado e ia me levar viajar pelo Brasil. Conhecer tudo o que eu não conhecia.
Só que 2 semanas antes do meu marido se aposentar, ele foi até o banco conversar com o gerente. Saber da previdência, quanto que ele podia sacar, essas coisas. Só que a vaga de idoso estava sendo ocupada por uma pessoa que precisava usar a vaga só por 1 minutinho. É sempre assim, né? 1 minutinho só. Então ele teve que estacionar do outro lado da rua. E quando foi atravessar, ele não viu o carro que estava vindo e foi atropelado. Ele sobreviveu, mas ele quebrou o fêmur. Nunca mais pôde dirigir. E todo o dinheiro da aposentadoria ele gastou em cirurgia. Nesse último dia de campanha, o apelo não é para você respeitar as ciclovias, dar seta, nem para usar o capacete. É para você fazer tudo isso. Então volte e veja cada um dos 30 filmes. Se você aprender um pouquinho com eles, você vai evitar que histórias como essas se repitam. E que o sofrimento de cada um de nós te convença a ser um motorista, um motoqueiro, um ciclista, um pedestre melhor.